Mateus 17, 22 ao 27, nos diz a palavra do Senhor. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam impostos das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém. Irmãos, nós temos aqui Jesus em Cafarnaum. E esse é o tema da nossa mensagem. Jesus em Cafarnaum. Jesus, ele seguiu estrada afora com os seus discípulos, rumo a Cafarnaum. O Senhor Jesus já estava nas terras da Galiléia. Mesmo quando ele fez o grande milagre, onde ele livrou um jovem de um espírito que o atormentava. Então o jovem possesso foi liberto, e o Senhor Jesus abençoou a vida daquele pai que estava angustiado, e deu a saúde daquele garoto de volta, e seguiu estrada fora com seus discípulos. E ele chegaria em Cafarnaum, como nós vimos na nossa leitura. Mas enquanto Jesus não chega em Cafarnaum, nos versos 22 ao 23, Jesus faz um aviso sobre a sua morte. Sim, nós temos aqui um aviso sobre a morte do Mestre. Nos versos 24 ao 27, o Mestre paga o imposto do templo. E há uma grande lição para nós, certamente, em meio a tudo isso aqui. Vai nos dizer a palavra do Senhor que, reunidos eles na Galiléia, alguns sugerem que os 3 que desceram tomaram rumos diferentes, mas não. Certamente estavam todos juntos aqui. E o Senhor Jesus falou com eles. E o Senhor Jesus, mais uma vez, de novo, irmãos, tudo bem, respira fundo, relaxa, leva a vida com jeitinho, sem pressa, sem vexame. Eu sei que no mundo em que nós vivemos, a ansiedade, a depressão, o imediatismo, tudo nas pressas, faz com que a gente anseie muitas coisas logo. Mas vejamos, o Senhor Jesus de novo vai falar com seus discípulos a respeito de sua morte. E por mais esta vez, os discípulos recebem isso aqui com muito pesar, recebem isso aqui com muita dificuldade.
Jesus disse: o Filho do Homem, ou seja, Ele mesmo, está para ser entregue nas mãos dos homens. E aqui o Senhor Jesus está se referindo a toda a conspiração contra Ele, desde os líderes de Jerusalém, como também o governo romano, todos os poderes daquela época, poder religioso, e o poder do governo, estavam para atentar contra a sua vida. E Jesus disse no verso 23: e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Irmãos, o Senhor Jesus não deixou faltar informação. Poderia sim ser muito difícil para os seus discípulos perderem o Mestre. E nós sabemos o quanto é doloroso perder uma pessoa querida. Mas vejamos, o Senhor Jesus fala coisas consoladoras. Não somente que Ele morreria, mas os discípulos só se atentam para este detalhe, que o Mestre passaria um certo tempo longe deles. Ele morreria. Talvez os discípulos vissem em Jesus uma esperança que não os levava a aceitar o fato de que Jesus, como Cristo, como Messias, teria que passar pela morte. Seria vergonhoso para eles em terem assim um Jesus, um mestre, que passaria por um processo de sofrimento humilhante nas mãos dos religiosos da época. Seria doloroso para eles também o processo de um governo que já oprimia o povo judeu, e agora ter que levar a morte do mestre deles. Mesmo o Senhor Jesus falando que Ele ressuscitaria, voltaria dos mortos ao terceiro dia, isso não os consolava. Isso não os consolava. Então os discípulos se entristeceram grandemente, ou como outras traduções, profundamente, excessivamente. Ou seja, a tristeza foi grande. A tristeza foi grande. Sabe? E o Senhor Jesus não deixou de falar. O Senhor Jesus não deixou de ensiná-los a respeito do processo do Messias, dele como Messias. Mesmo assim, os discípulos entristeceram-se. Nos versos 24 ao 27, o mestre paga imposto do templo. Após o Senhor Jesus dar essa informação para os discípulos a respeito do que iria acontecer dentre poucos dias, diz no verso 24 que, tendo eles chegado ao Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas. Veja, aqui nesta ocasião, eles chegam em Cafarnaum. Cafarnaum já é a cidade onde Pedro morava. E chegando lá, já as autoridades, e essas autoridades aqui, certamente eram autoridades que tinham uma submissão aos líderes judeus. Eram os líderes
que comandavam o templo judaico, o templo de Israel. Eram autoridades religiosas aqui. E ao chegarem lá, eles foram logo diretamente atrás de Pedro. Algumas razões para isso. Pedro era muito conhecido como pescador naquela região. Uma outra razão, talvez, é que viam ele como o principal discípulo de Jesus. Mas aqui nessa ocasião só se encontra Jesus e Pedro. Possivelmente os outros discípulos foram para outra localidade, se afastaram de alguma forma. Mas nesta ocasião, possivelmente só Jesus e Pedro estavam presentes. E também há uma sugestão de que esta casa onde eles chegaram era a casa de Pedro, onde o Senhor Jesus se encontra hospedado. Mas vejamos, os cobradores do imposto das 2 dracmas chegam até Pedro. 2 dracmas aqui já é uma tradução da didracma. Didracma é uma palavra grega que significa a dracma dupla. Era uma moeda da época que servia como pagamento dos impostos do templo de Jerusalém. Nós vamos ver isso lá em Êxodo 30. Deus, quando estabeleceu o tabernáculo, Ele ordenou que o shekel, que era uma moeda de prata, servisse como manutenção para o templo. E era uma manutenção anual. E shekel, lá em Êxodo 30, nós vamos encontrar como se fosse ciclo. E aí é a tradução para nós. Então, esse ciclo, que no hebraico era shekel, servia para manutenção do templo. E Deus já tinha determinado isso. Lá em Neemias 10:32, quando o templo foi estabelecido, já não era mais o tabernáculo, mas era o templo estabelecido. O shekel, ou seja, o ciclo, ele diminuiu para 1/3, devido à causa dos pobres que haviam retornado do exílio babilônico. Mas por que estou mencionando isso? Porque era do costume judaico ter uma taxa, cobrar uma taxa a todo o povo de Israel para bancar as manutenções do templo. E nós já vimos que o Senhor Jesus muitas vezes criticou a hipocrisia dos fariseus, porque havia sim desvios do dinheiro, havia sim um mau uso do dinheiro. Havia injustiça, havia corrupção. De qualquer forma, quer fosse o governo da época um governo injusto e que oprimia o povo, quer fosse ainda os líderes judaicos injustos e ainda cobravam impostos dos judeus, eles já chegam e perguntam a Pedro: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Sim, respondeu ele. Então, Pedro, ele não nega que Jesus faria aquilo que fosse necessário, ou que o Senhor Jesus se omitiria em pagar o tributo, o imposto. Veja, essa era uma moeda não tão cara assim, mas ainda assim, essa moeda, ela era responsável por 2 dias de trabalho. Então era um dinheiro que tinha uma certa consideração. Era
praticamente o salário de 2 dias de trabalho de um homem comum da época. De qualquer forma, eles cobraram. Pedro disse que Jesus pagava. Pedro, ao entrar em casa, diz no versículo 25, que Jesus lhe antecipou, ou seja, Jesus foi aos pensamentos de Pedro. E indo aos pensamentos de Pedro, o Senhor Jesus se antecipa. Ou seja, o Senhor Jesus já sabia do que se tratava. Então, Jesus fala: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Essa pergunta do Senhor Jesus é uma pergunta que lida com a questão da época, porque não havia nenhum rei, nenhum governante que cobrasse imposto de parente algum. As famílias reais dos reis não pagavam tributo. Eles eram isentos, ou seja, eles eram livres de pagarem tributos, de pagarem impostos. E aí o Senhor Jesus faz esta pergunta para Pedro. Pedro responde no verso 26, dos estranhos. Os estranhos aqui são os súditos, os subordinados. O povão paga, mas os filhos dos reis não. Os filhos dos governantes não. Eles eram livres de pagar impostos. E aí o Senhor Jesus lhe diz: logo estão isentos os filhos. Onde Jesus quer chegar com tudo isso? Lá em João 2,16, Jesus disse que o templo era a casa de seu Pai. Lá em Mateus 12,6, Jesus falou que Ele mesmo era maior que o templo. Logo, Jesus, aquele que haveria de se manifestar após sua ressurreição como o governante exaltado, glorificado, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o seu Pai que já reina e Ele que vem ao mundo para se humilhar. Era como se o Senhor Jesus estivesse dizendo: eu não tenho essa obrigação de pagar. Meu Pai está nos céus. Eu estou aqui. Mas meu Pai está nos céus. O Pai haveria de dar toda a autoridade para o Filho. Mas o Senhor Jesus quer dizer para Pedro que aqueles que fazem parte do reino espiritual estão isentos de pagar qualquer tributo. Mas o Senhor Jesus não quer ensinar que os seus discípulos devem ser péssimos cidadãos enquanto estamos aqui neste mundo. O Senhor Jesus vai dar uma grande lição de que nós devemos sim cumprir com os nossos compromissos de cidadãos aqui neste mundo. Verso 27, o Senhor Jesus fala: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. De acordo com Filipenses 2,7, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, Ele deixou a sua glória e se fez servo
veio ao mundo, habitou entre nós e se fez servo. O Senhor Jesus, enquanto trilhou neste mundo aqui, Ele cumpriu com todas as regras que eram para serem cumpridas. Ele nos deixou um exemplo para seguirmos os seus passos. E o Senhor Jesus dá essa ordem para Pedro, e este milagre aconteceria. O Senhor Jesus não falou um lugar específico para Pedro ir, mas que ele fosse o primeiro peixe que ele pegasse, ele abriria a boca desse peixe, e na boca desse peixe encontraria uma moeda chamada estáter, que essa moeda ela era o dobro da de dracma, ou seja, ela valia duas dracmas duplas, aquilo que era exigido para pagar os tributos do templo de Jerusalém. Esta moeda valeria até 4 denários, moedas da época. E aí o Senhor Jesus ordena a Pedro isto. Ele disse: toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. O Senhor Jesus traz uma grande lição aqui. Ele concede o exemplo para Pedro e também concede a Pedro o dinheiro para que ele também pague por ele. E Jesus em Cafarnaum tem essa experiência com os seus discípulos e nos traz essas situações das quais nós podemos aprender muitas coisas. Primeiro, o que tudo isso aqui nos ensina? Primeiro, o Senhor Jesus fala para os seus discípulos que iria morrer e que ao terceiro dia iria ressuscitar. Os discípulos ficam tristes. E o que isso aqui nos ensina? Primeiro, lá em Marcos 9:32, vai nos dizer que eles não entendiam a respeito do que o Senhor Jesus estava falando. E vejam, o Senhor Jesus pacientemente vem ensinando aos seus discípulos a respeito de coisas que eles não entendiam. De acordo com Lucas 9:45, vai nos dizer que foi ocultado para os discípulos não entenderem. Então eles estavam impossibilitados de entender a respeito de Jesus morto e ressuscitado. E há uma grande lição para nós em tudo isso aqui, irmãos. Ouça com os seus ouvidos e atenda os seus ouvidos ao que nós temos aqui nessa noite. Os discípulos eles foram impossibilitados de entenderem a morte e a ressurreição de Jesus. Você consegue entender isso? Será que você consegue entender isso? Jesus falando, e parece, talvez, que o Senhor Jesus é um péssimo mestre que não está ensinando direito, não está falando de uma forma clara, mas não era o momento deles entenderem tudo a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Ainda que o Senhor Jesus falasse, estava sendo oculto para eles. E a grande lição para nós, irmãos, é esta: que o que foi escondido para eles foi revelado para nós. Por isso nós devemos crer de todo o nosso coração no Senhor Jesus Cristo. Ele morto, crucificado sim, morto sim, sepultado sim, mas ressuscitado ao terceiro dia. Leve isso em consideração. Deus te revelou isto. Deus não te escondeu isto.
Aos discípulos de Jesus naqueles tempos, naquela época, estava sendo escondido, mas a eles seria revelado após a sua morte. E quando tudo acontecesse, quando Jesus ressuscitasse dentre os mortos, ficaria tudo mais claro para eles. Deus nos revelou, irmãos. Não há nada escondido para nós. Não há nada escondido para nós. Creia de todo o seu coração. Viva para o Senhor Jesus Cristo intensamente. Intensamente. Veja quanta bondade de Deus em não esconder nada das verdades que antes nos era oculta, mas de toda está sendo revelada dia após dia. Olha as Escrituras Sagradas. Quantas vezes nós em reuniões de culto, quantas vezes nós em leituras, em orações, nos é dado conhecer dia após dia a respeito das grandezas de Deus. Não esfrie. Não esfrie. Não caia numa frieza espiritual. Não lide com as questões espirituais como se fossem coisas. Tá tudo bem. Eu já tenho a Bíblia na minha mão. Eu já vou para a igreja. Eu já faço isso, já faço aquilo. Não é? Eu já evangelizo. Eu já sou do louvor. Eu já vou para o campinho. Já vou para o sábado jovem. Já faço isso, já faço aquilo. Não, irmãos. Vivamos intensamente para aquele que nos amou com a sua vida. Vivamos intensamente. Nos foi revelado todas as grandezas da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nada está sendo oculto para nós. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui. Que todo discípulo de Jesus deve ser submisso às autoridades. E o nosso mestre foi o grande exemplo. De forma alguma, nós devemos nos exaltar e acharmos que nós devemos passar por cima das autoridades das quais Deus estabeleceu para governar sobre nós. Mas o governo é assim. Mas é assim. Não, os líderes são assim. Não. Calma. O Senhor Jesus nos deixou bem claro que nós devemos ser submissos às autoridades. E pagar as dívidas. Não ver cá, mas pagar as dívidas. Viver uma vida honesta. Os discípulos do Senhor Jesus são chamados para viver para o grande mestre Jesus e aprender com ele a viver nesse mundo de forma honesta, não devendo nada a ninguém, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. O cristão vive aguardando a volta do Mestre Jesus. Mas enquanto isso não acontece, nós devemos seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus, vivendo uma vida honesta. Honesta. Amém? Que Deus nos abençoe. Que não vivamos de forma desonesta, mas honesta. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor aplique ela em nossos corações. Espírito Santo, Tu que sonda os corações e as mentes, nos faz digerir toda a verdade revelada a nós nessa noite. Nos faz ser submisso à Tua palavra para vivermos aquilo que o Senhor nos ensina. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não volta, vivamos para Ele com muito amor, devoção,
sabendo que o Senhor Jesus está dia após dia nos ensinando, e em Ele nos ensinando, nós vamos crescendo em graça, santidade. Ajuda-nos, Senhor, dia após dia, no dia a dia, para não vivermos como pessoas caloteiras, que enganam as pessoas, dando um péssimo exemplo, dando um mau testemunho, mas que vivamos uma vida honesta, pagando as dívidas, seja lá com quem for e onde for, vivendo uma vida submissa aos líderes que governam sobre nós. Em nome de Jesus, amém.